a gente vai falar sobre como ter um perfil profissional no Instagram, tá? E aí a gente vai falar sobre 3 tópicos na aula de hoje também, terão 3 tópicos. O primeiro tópico vai ser para se destacar, você precisa ter um nicho, tá? O segundo, como preparar o seu perfil. E o terceiro, que informações colocar no seu perfil. O terceiro vai ser bem prático, tá? Nick botou aqui. Fiz sozinha, mas hoje eu pedi pra minha mãe. Massa, galera. Massa. Fiz sim. Façam mesmo, tá? Coloquem em prática. Muito bem. Tripulantes vocês. Tripulantes ativas. E aí, canetas coloridas, papel para anotar e água para hidratar. Todas vocês estão prontas? Mandem para mim, hashtag hora de voar, para eu saber que a gente pode começar aqui e ninguém vai perder nada. Enquanto isso, eu coloco uma aguinha aqui para mim. Fiz sozinha, mas quero pedir ajuda para minha mãe. Pede, galera, pede ajuda para todo mundo. Quem puder, você pede ajuda. Ó, vê aqui o que é que tu acha, tá? Coloca em prática. Já fez a primeira parte que é sua, tá tudo certo. Fê, ontem eu tive que sair mais cedo. Terça-feira a gente recupera, Fê. Vamos lá. Todas prontas pro conteúdo? Hashtag hora de voar aí. Então vamos lá, gente. Eu comentei ontem com vocês que, né, quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Ontem a gente falou sobre a questão de público, delimitar público, porque seria uma coisa mais assertiva pra gente. E nessa parte de comunicação digital, né, da gente estar se comunicando com as pessoas através da internet, pra gente ficar à deriva, tá? Ficar, à deriva quando a gente começa a navegar na internet, ficar perdido, ficar lá solta com os nossos conteúdos, é muito fácil. Uma coisa muito, muito, muito fácil, tá? Então, por isso que a gente precisa ter bem certo com quem a gente quer conversar pra gente poder ser assertiva. Principalmente quando você quer atingir todo tipo de cliente, né? E aí, a gente falou que todo tipo de cliente que deseje por uma peça que você faz com a sua técnica, né? E aí, uma coisa muito difícil das pessoas entenderem é que, prestem bem atenção nisso, uma coisa muito difícil das pessoas entenderem, eu acredito que vai ter pessoas aqui que vão se identificar com isso, tá? É que não adianta você ter vários produtos, vários e vários produtos, porque não é isso que faz com que a pessoa compre de você. Não é isso que vai fazer você vender mais, você ter vários produtos. Não é isso que vai fazer você vender mais. A gente tem aí marcas como, por exemplo, a Crocs, né? Que ela tem apenas um produto. Eu acho que depois que ela lançou outro modelo, mas ela começou só com um produto. Tô botando um exemplo grande assim, porque é uma marca que todo mundo conhece. Mas você que consegue vender o produto contanto que você saiba com quem você está falando, tá? Mas aí como é que você... calma. Eu li aqui e saiu da minha... a hora de vários já tá beleza. Chegou bem muito uma vez aqui pra mim. Fugiu o raciocínio. Você saber o que você tá falando, né? E sabendo onde o seu artesanato ele vai ser importante no dia a dia do seu cliente, da pessoa que compra de você, vai ficar muito mais fácil de você conseguir ficar mais certinha, mais focada e não ficar à deriva com o teu conteúdo, querendo falar com todo mundo e não conseguir falar com ninguém, tá? Então, isso vai te ajudar muito a mapear muitas coisas além da tua comunicação digital, inclusive, tá? Da tua comunicação por aqui pelo Instagram, inclusive. E aí é bom a gente ter em mente que o Instagram, ele não é uma feirinha de artesanato, tá? Ele não é uma feirinha que você tá lá passeando e sai vendo de barraquinha em barraquinha pra ver o que é que tem de bonito, vai desbravando e conversar com as pessoas, tá ali no passeio agradável, né? A gente não é isso não, aqui não. A gente tá concorrendo com muitas pessoas. E isso de vários e vários e vários e vários nichos, de várias e várias áreas, né? De diversas áreas, porque aqui é um lugar de entretenimento. O Instagram, as pessoas que entram no Instagram, elas não entram visando em comprar exatamente. Elas entram visando em se divertir, alinhar um pouco a cabeça, ver o que a galera tá publicando, o que é que tem de meme, e aí, por consequência, vem vindo coisas que é sobre vendas e a pessoa, nossa, que marca legal, entendeu? Por isso que é tão importante a gente também criar conteúdo para o nosso Instagram, porque as pessoas não vêm aqui com o intuito de comprar. As pessoas vêm para o Instagram com o intuito de se entreter. E aí, quando a gente cria conteúdo, a gente compartilha conteúdos além de venda, a gente consegue atingir mais pessoas, a gente consegue trazer mais pessoas para o nosso perfil, a gente consegue trazer pessoas que desejem pelo nosso produto, tá?
E aí a gente também tem de 3 a 5 segundos para prender a atenção das pessoas. Cada uma de nós aqui, a gente tem a nossa atenção presa entre 3 e 5 segundos. Em um post, em um vídeo, qualquer coisa. É muito rápido. Então, você tem que ser objetiva com o seu público. Se você sabe qual é o seu público, você cria produto objetivo. Conteúdo objetivo. Conteúdo direcionado para essas pessoas, tá? Porque aí você consegue falar de um jeito tão próximo, tanto visual quanto escrito, que prende a atenção dessas pessoas, tá bom? E aí, uma pergunta aqui para vocês, né? Vocês já pararam para pensar que todo dia, todo santo dia, vocês têm encontro marcado com várias pessoas no Instagram? Todo dia vocês têm encontro marcado com várias pessoas aqui no Instagram. Já pararam para pensar nisso? Me digam aí no chat. A Coca-Cola mesmo é um exemplo disso. Pois é, a Coca-Cola começou sendo só ela, né? Hoje em dia a Coca-Cola é vários outros produtos, mas só a Coca-Cola em si ela se vende sozinha, né? O nome Coca-Cola hoje é só realmente o Guaraná Cola. Guaraná não, né? Guaraná é outra coisa. O refrigerante com cola. Enfim. Vocês entendem o que eu tô falando da Coca-Cola. Quem aqui já parou para pensar nisso? Caramba, todos os dias eu tenho um encontro marcado com várias pessoas no Instagram. Eu encontro várias pessoas no Instagram. Josilene Martins, tem dificuldade de produzir conteúdo. Josilene, a gente falou sobre a questão de conteúdo no dia 2, na aula 2. Terça-feira a gente vai ter o resumão. E terça-feira eu vou abrir matrículas do curso Instagaláctico, que você aprende exatamente como criar conteúdo para o seu Instagram com autenticidade, que conversa com o seu público. Tá bom? Então fica atenta se quiser aprender a entrar no curso para estudar comigo. Terça-feira eu vou estar abrindo as matrículas, então estejam preparadas para, tá bom? É verdade? Não tinha pensado nisso, nunca pensei. Pois é. Então pensem sobre isso. Por quê? Se você tem 100 pessoas lhe seguindo, vou botar um exemplo bem básico, tá? Se você tem 100 pessoas lhe seguindo, pela lógica, você teria um encontro diário com 100 pessoas quando você está postando, né? 100 pessoas. Como aqui tem algumas regrinhas, né, de algoritmo, comportamento do usuário, uma questão de relevância do seu conteúdo e etc., a gente não atinge o 100% das 100 pessoas que lhe seguem. Mas ao menos 20 a 30 pessoas dessas 100 a gente atinge, tá? Então, são 20 a 30 pessoas que são potenciais clientes seus, porque eles seguem, têm interesse no seu produto, têm interesse na sua marca. Então, a sua marca ela precisa estar bem apresentada aqui no Instagram, sempre. Porque sempre vai estar chegando tanto gente nova, como gente antiga vai estar vendo, né? As pessoas estão lhe seguindo. Então, tem que estar tudo muito organizadinho, bem apresentado aqui no Instagram, tá? Já pensei, por isso a preocupação de aprender. Boa, Jona. Todo dia eu corro para ver stories específicos, pois eu aprendo bastante coisas. Ó, Franciela já vem bem específica aqui para o Instagram. O Instagram também virou uma plataforma de muito aprendizado, né, gente? Mas quando a gente tá vendendo produto, a galera... a gente tem que ver essa questão também de como a gente pode agregar para as pessoas, né? Conteúdo que transforma, identifica e conecta. Lembra da aula que eu falei com vocês sobre conteúdo? Então, a gente pega uma loja física, né? Se a gente pegar uma loja física, a gente precisa que ela esteja todos os dias arrumada. Então, imagina que tu tem uma loja física para o teu artesanato. Quem já tiver vai saber a realidade. Quem não tiver, imagina aí que você tem uma loja física para vender o seu artesanato. E essa loja precisa estar arrumada todos os dias para receber os clientes. Aí você precisa abrir mais cedo do que os clientes chegam, para você ver se está tudo em ordem, para abrir, deixar o ambiente agradável, botar um cheirinho, uma musiquinha, para a pessoa chegar e ter ali tudo bem organizadinho, né? A gente precisa estar organizada e bonita sempre, pronta para receber o cliente. E aqui é do mesmo jeito, tá, gente? Do mesmo jeito. Então, pensem sobre isso, sobre essa questão de todos os dias eu tenho um encontro marcado com todas as pessoas que me seguem. Por mais que eu não receba todo mundo aqui, eu tenho esse encontro marcado com a galera que me segue, tá? Mesmo que você não vá, vai ter pessoas que vão ver o que você está publicando naquele dia. Vão ter pessoas. E você tem encontro marcado com essas pessoas todo santo dia. Na aula de ontem, a gente falou sobre público, né? A gente falou sobre público-alvo. A questão da gente deixar ele bem definido para poder identificar como a gente conversa com o pessoal, como a gente codifica. A gente falou o quanto é importante, né, ele ter bem alinhado, que a gente possa codificar melhor com as pessoas, conduzir
com assertividade, né? Ele com mais assertividade para alcançar as pessoas, fazer com que elas andem nesse percurso de compra, que elas desejem pelo nosso produto, mesmo que não compre agora, mas que compre depois, que queira seguir a nossa marca, a gente saiba, que ela se identifique com a gente, porque a gente entende a realidade dela como marca. E o ideal para você falar ainda mais assertivamente com as pessoas é que você tenha um nicho, tá? Você faça parte de um nicho. Então, por que o ideal é você ter um nicho? Porque você coloca toda a sua energia, toda a energia em uma área, tá? Com características muito específicas. Então, você consegue entender as demandas mais de perto, né? O que te faz conseguir ter uma visão melhor para você inovar com os seus produtos. Você consegue identificar formas de inovar o seu produto. Estou falando produção mesmo, tá? Trazer produtos novos, atualização, pensar em novas soluções para aquilo dali para o seu público. Você consegue criar ações mais assertivas, né? Ações de marketing, ações de campanhas de datas comemorativas mais assertivas. Além de você se tornar um especialista em algo, né? E ser uma referência do que você faz. Então, o seu Instagram ele também precisa falar sobre isso. Quando você tem um nicho, você tem que deixar claro que você faz parte daquele nicho, certo? E aí você também pode, inclusive, focar em um momento específico da vida do seu cliente. Lembra que eu falei para vocês ontem, uma das perguntinhas de público-alvo, ser qual a etapa da vida da galera, do público que vocês estão escolhendo, qual é o público de vocês? Qual fase da vida essas pessoas estão vivendo? Né? Foi uma das perguntas que eu trouxe para vocês. Então, se você pode pegar um momento específico da vida das pessoas, isso pode ter o teu nicho ali dentro, tá? Então, por exemplo, quem faz laços, né? Vamos botar exemplo de laços, por exemplo, que eu trouxe ontem. Quem faz laços pode se especializar em laços para recém-nascidas, tá? Então, ela não vai falar com todas as mães. O público dela, né, vai ser mães de recém-nascidas, certo? Não vai estar com todas as mães, mas de recém-nascidas. Então, olha o tanto de coisa que esse momento envolve que ela pode, né? Eu, no caso, posso trabalhar na minha comunicação, tá? Então, você consegue identificar com mais facilidade como colocar o seu artesanato na rotina do seu público, na rotina do seu cliente. Além de conseguir identificar também oportunidades mais fáceis, né? Antes do seu cliente lhe pedir, ou seja, essas oportunidades de inovação. Porque quando você está ligada a muitas áreas, você faz muitos produtos distintos, normalmente tende as pessoas chegarem até você para pedir determinada coisa, porque sabe que você sabe fazer a técnica. Então você acaba caindo nessa questão de não conseguir fazer o seu ou ficar, digamos que um pouco atrasado assim das novidades, entende? Você pode acabar caindo nisso. E aí fica mais difícil de você ser reconhecida, de você ser uma pessoa referência na sua área real, tá? Referência em relação ao que você faz, certo? Então, você vai trazer, né, a inovação para o seu público e não o seu público vai trazer para você. Você vai estar lá focada, né, aqui, Franciele botou, ou então grávidas, né, pois já vão comprando antes. Sim, grávidas, mãe de recém-nascidas, todo esse percurso aí as pessoas estão em volta de recém-nascida, né? Então, o seu público são essas pessoas. E aí, se o meu foco são grávidas, mães de recém-nascidas, né? Que estão comprando ali acessóriozinho para bebê recém-nascida, faixinha, mini bico de pato, essas coisas todas, eu posso me aprofundar nisso de uma forma que eu vou trazer muita inovação para o meu público. Porque eu sei do que eu estou falando, eu sei onde pesquisar, eu sei o que elas precisam para aquele momento que elas estão vivendo. Entende? Então, sempre que eu vou falar sobre nicho, inclusive, eu gosto de fazer algumas perguntas para vocês pegarem bem essa questão, que é o quê? Quando você vai comprar um sapato, você vai pensar em primeiro em ir em uma sapataria ou você vai pensar em ir em uma loja de roupa que vende sapato? Normalmente você pensa logo na sapataria, né? Se você vai comprar um biquíni, você prefere comprar de uma marca de moda praia especializada em biquíni ou ir em uma loja, ou sair de loja em loja, de marca em marca de roupa, que pode ser que venda biquíni?
provavelmente você vai na especializada, né? Na marca que você sabe que tem o que você quer, que entrega o que você quer e que você confia na qualidade dela, porque ela é referência naquilo. E isso também é e funciona e é importantíssimo para artesanato, tá? Não só no caso para laços específicos de RN. Não, porque eu já compro a roupa que combina com sapato. Eu já compro a roupa que combina com sapato, entendi. Mas a gente vai diretamente na questão de você ir no especializado, né? De quem você tem certeza que você vai encontrar o que você quer, né? Então, se você for comprar alguma coisa para sua cozinha, você vai em uma loja que você sabe que tem referência de vender coisas para cozinha. Você não vai sair de loja em loja procurando a possibilidade de ela estar vendendo aquilo dali, tá? Então, isso é para qualquer negócio. Quando a gente tem um nicho, principalmente artesanato, quando a gente tem um nicho, isso fica muito mais fácil da gente codificar com o nosso público, da gente inovar nos nossos produtos, da gente ter uma comunicação assertiva e mais amarradinha, sem ficar perdida, sem saber o que postar, sem saber como postar, sem saber se o público vai gostar ou não, tá? Então, todo mundo aqui entende o que é nicho? Todo mundo entende aí o que é nicho? Mandem aí pra mim o que vocês entendem por nicho aqui no chat. Vocês têm um nicho? Outra pergunta bem importante. Quem tem um nicho, manda aí pra mim qual é o nicho. E quem não tem nicho, mas acha que sabe o que é nicho, ou realmente sabe o que é nicho, manda aí pra mim no chat. Pra gente conversar um pouco. Mandem aí pra mim. Pra vocês o que é nicho. E se vocês têm nicho, qual é o nicho de vocês? Vamos lá. É o produto principal. Não. Não é o seu produto principal não, tá? Nicho é outra coisa. Sim, expert em uma área. Isso. Quase lá. Por exemplo, eu faço flores para bolos, então eu falo diretamente para confeiteiras. Tá, isso não é nicho, tá, Franciele? Você tá identificando o seu público. Sim, no meu caso eu faço biscuit, mas meu nicho são orixás de biscuit. Não entendo o que é nicho, tenho bolsas. Sim, já tenho. Eita, tá subindo aqui. Sim, faço personalizados e ainda não. Tenho toalhas de banho subnicho enxoval do bebê. Ainda não tenho. Tô meio perdida, fiquei com vergonha de perguntar. Galera, é o seguinte. Nicho não é o seu produto, tá? Já tirem aí. Não é a sua técnica, não é o seu produto, nem é artesanato, tá? Isso não é nicho. Nicho é uma parte específica de uma área do mercado, tá? Existe o mercado, né? Então, vamos lá. Um exemplo. Vou dizer que eu resolvi trabalhar com macramê agora, tá? Resolvi trabalhar com macramê. Então, dentro do macramê, o mais comum, né? Se existe outra coisa, eu não sei ainda qual é, mas o mais comum é você trabalhar com acessórios para pessoas e decoração. Então, eu tenho duas áreas aqui, né? Eu tô dentro de duas áreas. Digamos que eu escolho trabalhar com a parte de decoração com macramê. Então, a minha área de atuação é decoração. O meu segmento dentro dessa área é decoração artesanal. E o meu nicho é decoração artesanal em macramê. Eu poderia fazer decoração artesanal em crochê, em tecidos, em madeira, mas não, é em macramê. Então, quando as pessoas pensam em decoração artesanal feita com macramê, elas vão remeter à minha marca, tá? É o meu nicho e eu vou me posicionar e vou fazer com que as pessoas me identifiquem. Quando elas pensarem em decoração artesanal e macramê, elas vão me ter na frente, na cabecinha delas, tá? Então, nicho não é a sua técnica, nem o seu produto, e nem é artesanato. Artesanato é um segmento, tá? Não é nicho, é um segmento. Então, quem faz decoração artesanal de macramê, ela pode trabalhar com vários produtos, né? Vários produtos, desde que esteja dentro da decoração, desde que esteja dentro da parte de decoração, da área de decoração.
e feitos com a técnica de macramê. Mas isso, estejam atentas que não impede dessa pessoa mesclar outras técnicas junto com o macramê, tá? Fiquem cientes disso, beleza? Então, definir o nicho, quando você define o nicho, você delimita e se coloca como especialista de algo, entendeu? Você vai delimitar um espaço que você vai ter total ciência, total conhecimento do que você está vivendo. E aí você consegue ser especialista naquilo dali, porque você faz aquilo dali o tempo inteiro, muito bem, você estuda, você conversa com as pessoas sobre aquilo, tá? Então você se torna especialista naquilo. Não vejam os limites como algo ruim. Não vejam os limites como algo ruim. Eles ajudam a gente a expandir com mais segurança. Então você tem um nicho, você vai se firma naquele nicho, depois você vai expandindo de pouquinho de acordo com o que seu público vai lhe pedindo e vai sendo estratégico para sua marca. Entendeu? Então não adianta você sair criando aprender 1000 técnicas, sair fazendo 1000 produtos de técnicas diferentes, porque não é isso que vai fazer com que você venda mais. Se você não tiver um público e se você não for vista como especialista, se as pessoas não tiverem você como uma referência, tá bom? Então, sabe aquele ditado, né? Quem faz tudo não faz nada direito? Existe esse ditado. Pronto, a sacada do nicho é tipo essa. É você ficar reconhecida por algo específico que você é muito boa. Muito boa. Você conhece e você faz aquilo dali muito bem. Ah, Leti, mas eu sei mais de uma técnica, eu sou boa em mais de uma técnica. Tudo bem, pode ser boa em mais de uma técnica, ser muito boa nisso, mas isso não vai mudar, digamos, o teu nicho, por exemplo, né? Se tu estiver dentro do segmento decoração artesanal, tu pode trabalhar decoração artesanal com diversas técnicas, porém, também está abrangente. Então, quando você diz decoração artesanal em macramê, você fala muito específico. Então, as pessoas que disseram assim, pô, eu queria tanto a decoração em macramê, eu queria tanto a decoração com tal atmosfera, lembra que eu falei atmosfera de marca para vocês? A pessoa remete a você, tá? Indica a você. Mulher, eu tava vendo esse negócio de macramê, é tão legal para casa, aí a amiguinha que te segue vai dizer, menina, eu tenho esse perfil aqui, ó, nunca comprei dele não, mas vê cada coisa linda que essa mulher faz. Sabe? Meu nicho é artesanato em caixas personalizadas. Não, esse não é o seu nicho, tá? Nicho, gente, ó, vamos lá. É uma parte dentro de uma área específica, certo? Decoração, eu tenho a área de decoração geral, tá? Dentro de decoração, eu tenho decoração industrial, eu tenho decoração artesanal, eu tenho decoração, vou botar essas duas, decoração industrial e decoração artesanal. Dentro de decoração artesanal, eu tenho decoração artesanal em macramê, eu tenho decoração artesanal em crochê, eu tenho decoração artesanal em madeira, eu tenho decoração artesanal rústica, eu tenho decoração artesanal, entendeu? Existem vários nichos dentro de cada segmento, de cada área. Então, quando a gente delimita isso, é porque a gente está querendo ser expert em uma coisa, a gente quer ser reconhecida. E você consegue ter mais estratégia e conversar melhor com o seu público, tá? Fica mais fácil de você criar a sua comunicação. Então, quando você tem o seu nicho também, uma coisa muito importante, quando você tem o seu nicho, você consegue mapear produtos que são de forma estratégica. Você não vai sair colocando qualquer coisa. Por exemplo, uma pessoa faz caneca e bolsa de crochê. São coisas totalmente distintas, com público totalmente distintos. Mas se ela sabe qual é o nicho dela, ela escolhe em qual ela vai trabalhar, ela pode pensar em outros produtos que fazem parte daquele nicho. Entendeu? Então, a gente ter um nicho é muito importante para isso, tá? Então, quando a gente tem isso bem amarradinho, facilita a codificação com o público, facilita a gente definir uma atmosfera de marca pra gente, porque a gente sabe quais são os produtos que vai ser trabalhados, onde pesquisar referência, tá? E garantir a ocupação, né? Garantir um espaço bem especial na mente dos nossos clientes. Porque na filinha de marcas que vendem o mesmo produto, que são daquela área, você vai estar sempre à frente como especialista daquilo, tá? Então, outro exemplo, um exemplo com artesanato. Você conhece uma pessoa, vou botar assim, digamos que aqui na minha rua
tem várias artesãs. Uma artesã ela só vende boneca de pano. A outra ela faz alguma coisa a mais e boneca de pano. Quando eu pensar em comprar boneca de pano, eu vou pensar o quê? Vou primeiro na que faz só boneca de pano. Caso ela não faça, não tenha agenda, algum motivo ela não possa pegar o meu pedido da boneca de pano, aí eu vou recorrer a outra que tem boneca de pano como segundo produto ou algo assim. Mas primeiro eu vou na pessoa que eu sei que é especialista naquilo, que com certeza ela vai me ajudar. Com certeza ela vai me ajudar nisso, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Peraí, que negócio aqui. Decoração artesanal para bastante bordado. Acredito que seja para... Isso. Faço cerâmica, mas decoração artesanal em cerâmica ainda é pouco específico, não? Faço cerâmica, mas decoração artesanal é pouco específico. Pode ser, mas você pode criar um subnicho aí, tá, Ivana? Pode ter um subnicho, de boa. A gente tem o nicho e depois a gente tem o subnicho. E eu ainda falo sobre subnicho muitas vezes, que ainda mais e mais específico, tá? Decoração e personalizados. Eu gosto mais de trabalhar com a persona, pois pode vender tudo, porém se for do interesse dela. Não entendi, Franciele. Meu nicho é gosto personalizado em crochê. Produto não é nicho, galera. Caraca, agora deu ruim na cabeça. Qual é o meu nicho? Vamos pesquisar, gente. Vê, uma forma de vocês definirem o nicho de vocês, vou dar aqui, tá? No módulo 1 do Instagaláctico, a gente faz isso bem amarradinho. A gente tem uma aula só de nicho para vocês definirem com estratégias de definição de nicho lá dentro, tá? Eu vou dar uma para vocês bem rapidinho dessas estratégias. Você vai pensar no seu produto carro-chefe. Foca no carro-chefe se você tem muitos produtos. Você vai focar no seu carro-chefe e você vai pensar dentro de qual área ele está. Para que serve o meu carro-chefe? Essa função dele está dentro de qual área? E depois você faz esse percurso. Área tal, segmento tal, nicho tal, se possível subnicho também, tá? Então vocês vão fazer esse percurso, certo? No Instagaláctico a gente amarra tudo isso no primeiro módulo já. Público, nicho, concorrentes, tudo isso a gente já amarra para seguir bem amarradinho para criar a comunicação de vocês. Beleza? Então pensem no nicho de vocês. Quem não tiver nicho, entenda que nicho é uma área específica dentro, é uma parte específica dentro de uma área de atuação, tá? Decoração, moda, qualquer área dessa, você vai mapear isso daí, tá bom? Nicho não é o seu produto, nicho não é a sua técnica, nicho não é artesanato, tá bom? Artesanato é segmento. Então vamos lá. Partindo aqui para a segunda parte da aula, como preparar o seu perfil para atender o público que você definiu ontem, né? Como é que a gente pode preparar o nosso perfil para o público que a gente definiu ontem, que consome desse nicho que você vai definir hoje, tá? Você já deve estar aí com a cabeça fervendo para definir esse seu nicho. Então, entenda o Instagram como uma loja, né? Eu falei para vocês a questão da loja mais um pouquinho antes, né? O Instagram como uma loja. Então, entenda o Instagram como uma loja. Ele tem fachada, ele tem vitrine, ele tem a vendedora, ele tem tudo isso, tá? O Instagram ele é uma loja. Então, você precisa definir o quê? A energia da loja, né? A energia que a loja vai passar para as pessoas. Isso você vai passar através de suas fotos, dos seus vídeos, das suas legendas. A atmosfera de marca que eu falei ontem com vocês, né? Então, um exemplo de loja física que eu acho que todo mundo aqui pode conhecer, que é a Melissa, né? Então, a Melissa, de longe, você já sabe que tem uma loja da Melissa por causa daquele cheiro super doce que a Melissa tem. Então, existe uma atmosfera ali doce, de garotinha, aquela coisinha mais fofinha. Tem também a com mais atitude hoje em dia. Mas a Melissa tem essa característica por conta do cheiro dela. É toda uma atmosfera quando você entra na loja da Melissa, por exemplo. Então, você definindo essa energia, né, da sua loja, o seu Instagram tem que passar isso, tá? Tem que passar essa energia através de suas fotos, vídeos e legendas, tá?
E aí, você não precisa usar sempre imagens do seu produto, né? Eu tava falando pra vocês isso ontem ou foi antes de ontem, a gente falou sobre isso, não usar sempre só foto do produto, mas imagens que passem aquela atmosfera, que passem aquela energia para as pessoas, sabe? Se você tem um perfil que ele é voltado para o público místico, por exemplo, vamos botar aqui uma para vocês pegarem melhor isso que eu tô falando. Se você tem um público místico, né? Então, você postar imagens de plantas, de animais ou de espaços que tenham uma coisa assim, um tom mais misterioso, né? Pode fazer total sentido para o teu público, sabe? Pode fazer total sentido. E você pode compartilhar essas imagens tranquilamente no seu perfil, desde que converse com o seu público, que faça sentido para ele, tá? E aí, você tem um Instagram vivo, né? Como a gente falou lá na primeira aula, a questão de você ter um Instagram vivo, você tem um Instagram ativo, né? Que envolve as pessoas, que conecta. É como quando a gente se apaixona por um acessório novo. Eu, pelo menos, sou assim, tá? Se vocês não forem, vocês se imaginem, tá bom? Então é o seguinte, você gostou de uma roupa ou de um acessório novo, e aí você faz, nossa, eu quero muito isso daqui, mas eu vou comprar agora não posso comprar agora, por exemplo. Aí você pega e você entra naquele perfil, 1 dia, 2 dias, aí você vai pesquisar na internet possibilidade de usar aquele acessório novo, né? Nossa, qual roupa eu posso usar esse acessório? Aí você pega e vai lá no perfil da loja para ver se ainda tem, será que ainda tem, será que esgotou, se tem novas cores, será que chegou cor nova? Então, até que uma hora o desejo fica tão forte por aquele acessório que eu faço, eu não posso mais, eu tenho que comprar ele agora. Eu tenho que comprar esse negócio agora porque eu tô aqui paquerando ele, eu tô vendo aqui que tem tudo a ver comigo e eu quero ele. Então, quando a gente tem um Instagram vivo, um Instagram que tem uma atmosfera, que ele é bem amarradinho, que ele passa essa questão mais profissional, que ele é harmônico e bonito, tem essa atmosfera da tua marca nos posts, a pessoa se identifica, se conecta com aquilo dali, para a pessoa ficar no teu perfil, paquerando teu produto e querer ele, é muito mais fácil, tá? Então, essa paquera, ela fica mais forte, né? De acordo com que a pessoa tá lá pesquisando, que a pessoa tá lá vendo tuas atualizações, tá entrando no teu perfil para ver as novidades. E as pessoas tendem a querer mais de você quando ela consegue ter esse processo de paquera. Quanto mais tempo a gente passa com uma coisa, quanto mais dúvidas a gente tira em relação àquela coisa, mais a gente vai querer ela, tá? Vai ter mais chance da gente comprar ela. Então, não é apenas porque eu preciso do produto. Depois de um tempo, não é simplesmente porque eu preciso, é porque eu desejo o produto. E as pessoas elas tendem a comprar mais por desejo do que por necessidade, principalmente artesanato. Tá? Então, a gente tem que fazer com que as pessoas desejem o nosso produto. E isso a gente faz através do quê? A atmosfera de marca, nossas fotos, nossos vídeos, mostrando por que ele é bom, os benefícios, colocando na rotina delas. Beleza? Então, a gente, né, tá vendo tudo isso ao longo desses 5 dias, né, gente, de jornada aqui. Ao longo desses 5 dias, a gente tá vendo que a comunicação no Instagram, ela é muito além do que a maioria das pessoas pensam. Não é simplesmente a gente tirar algumas fotos e colocar, né? Tem que ter todo um preparo em relação à sua marca, né? Em relação à sua marca. Não é só o seu produto, é a marca como um todo. Você tem que entender o seu público, ele sempre vai estar no foco, sempre vai ser o centro do seu negócio, é o seu produto não, o seu público, tá? O seu público sempre vai ser o foco. O seu produto é a ponte entre o que você quer entregar para as pessoas e as pessoas que precisam daquilo dali, tá? Então, a gente faz esse match de pessoas com o nosso produto. Beleza, galera? Entenderam? Tranquilo? Mandem aí pra mim. Tá mais água aqui. Vocês estão vendo que as aulas, elas se complementam, né? Todas as aulas aqui, uma vai complementando a outra. Realmente é uma ordem bem amarradinha para vocês terem resultado, tá, galera? Para ter o perfil atraente, o perfil marcante que chega na galera, tá bom? Que atrai as pessoas. Então, vamos lá, gente. Vou considerar que tá tranquilo, tá? Não tá chegando nada aqui pra mim, vou considerar que tá tranquilo. Se aparecer alguma dúvida, eu respondo depois. Beleza?
Mas aí quando a gente fala, né, sobre Instagram, vou dar mais um estudo depois eu te digo. Sim, sendo que o nicho tá fácil não. O nicho normalmente pega o pessoal um pouquinho, mas faça esse percurso que eu disse pra você, já vai clarear bastante, tá? Então, quando a gente tá falando sobre o perfil no Instagram, né, a gente não pode se prender apenas às imagens, tá? A gente não pode se prender apenas a parte móvel, né, modular do nosso perfil. A gente tem que lembrar que existe uma parte fixa do nosso perfil também, tá? Não é só modular. A parte modular do nosso perfil no Instagram são os nossos posts. Porque de acordo com o que você vai postando, ela vai se moldando, né? Ela vai mudando ali. Até você criar a linha completinha, ela vai estar de um jeito diferente ali. Cada momento que você atualiza o seu perfil, tem uma configuração diferente ali nos seus posts do feed, tá bom? E aí, a gente tem que lembrar que existe essa parte fixa, né? E a gente vem falando há 4 dias como deve ser feita essa parte modular, como é para ter, o que é que tem que ter nela, tudo isso que eu também já revisei aqui um pouquinho na aula de hoje. E aqui eu vou falar com vocês, nessa parte da aula, sobre a parte fixa do perfil, tá? Então eu quero que vocês prestem bem atenção nessa parte, porque eu vou falar sobre foto do perfil, usuário, biografia, link da bio, localização, vou falar sobre tudo isso para vocês. E aí, o que tiver nessa parte fixa do teu perfil tem que ser comprovada no teu feed, nas tuas fotos, nos teus vídeos, na tua legenda, tá? Assim como também nas tuas stories, reels, IGTV. O que tiver na parte fixa tem que ser comprovado na sua comunicação como um todo, na parte de produção de conteúdo, tá? Quem aqui tem o cabeçalho, essa parte fixa do Instagram, né? Vou chamar de cabeçalho, tá? Quem aqui tem isso preenchido com estratégia ou acha que tem preenchido com estratégia? Mandem aí pra mim. Vamos conversar. Quem aqui tem o cabeçalho lá, foto do perfil, usuário, biografia, tudinho feito com estratégia? Manda aí pra mim. Eu sim, eu não, eu acho que sim. Parte negrito o nome, é uma parte da parte fixa também. Alexis que acha que tem, eu pelo menos acredito que sim, eu acho que tenho. Quem acha que tem, vocês acham que o que é ter uma parte essa parte da biografia, né, do perfil, a parte fixa do perfil estrategicamente? Eu achava, agora eu não sei. Eu nem continuei e a pessoa já está em dúvida. Eu não. Eu adoro Ivana, que ela sempre vem com muita emoção, assim, não! É tipo, eu quero logo. Eu não sei. Vocês têm uma opinião sobre o que é ter uma parte fixa estratégica? Eu não sei, não achava, mas agora eu não sei. Vamos lá. Mandem aí pra mim. Mais alguém? Não, nem noção, não faço ideia. Então, beleza. Me perdi nisso aí, Leti. Tem informações relevantes? Sim. Não tenho ideia. Beleza. Então é o seguinte, galera. Quem tem já o perfil, ou acha que tem já essa parte do perfil, essa parte fixa, seria aquela que tem as informações necessárias para te conhecer melhor? Isso aí já seria os destaques, tá? É outra parte. Tá bom? Mas vamos lá, galera. Quem acha que tem, anota tudo pra ver o que é que tem mesmo, vai dando check aí, se tá tudo ok, o que é que tem que melhorar.
Quem não tem, não deixe passar as informações, porque eu vou dar aqui tudo muito detalhado para terminar essa aula. Vocês irem lá no perfil de vocês, tirar um print do antes, atualizarem e tirar um print do depois, postar nas stories e me marcar lá para ver que vocês estão botando em prática, tá bom? É tipo, saiu da aula, vocês já conseguem mudar tudo que vocês precisam no perfil de vocês, nessa parte fixa, beleza? Então vamos lá. A gente vai começar pela primeira parte do perfil. A primeira coisa que a gente vê quando entra no perfil da pessoa é o quê? A foto do perfil. Entrou no perfil, a gente tá vendo a foto do perfil, tá? A foto do perfil é a primeira impressão que você passa para as pessoas. A primeira impressão é tipo a fachada da sua loja, tá? E essa imagem, ela vai falar muito. Então, a gente tem que ficar muito ligada em como vai usar essa imagem, tá? Então, se você, por exemplo, for usar o seu logotipo, né? Logotipo, todo mundo entende que é a marca, né? O símbolo que representa a sua marca, o seu negócio, tá? Então, se você for usar o seu logotipo, você precisa colocar ele de uma forma que ele fique muito nítido. Que a pessoa, ao ver aquela bolinha pequenininha com a foto, ela consiga ler, ela consiga identificar fácil, tá? É muito importante que o logotipo ele seja muito nítido. Porque as pessoas precisam ler e identificar rápido. Porque quando a gente está pesquisando no Instagram, a gente não vai pesquisar, por exemplo, se a gente for lá pesquisar por uma arrobinha, né? E vai aparecer a galera. A gente não sai vendo nome por nome, a gente vê a imagem. Quando a gente tá lá nas stories aparecendo pra galera, a galera não vai ler o nomezinho que tem embaixo. A pessoa vê a imagem que tá ali. Então ela vai já remeter a você. Ah, essa aqui é a marca de fulano. Pá, vai ver a sua story. Tá? Então tem que ser uma coisa muito nítida, que a pessoa consiga identificar rápido. A gente tem de 3 a 5 segundos para prender a atenção de uma pessoa. Lembra que eu falei pra vocês no início da aula? 3 a 5 segundos. Então é muito rápido. A gente tem que prender logo a atenção das pessoas. Tá? Se você usa o seu logotipo na sua foto do perfil, atente para usar ele da forma mais nítida possível, beleza? Que a pessoa bata o olho, identifique que é você, consiga ler, consiga saber exatamente com quem ela vai mexer, com quem ela tá vendo, tá bom? Caso for usar a sua foto, né? Caso você for colocar lá o seu retrato no seu perfil, você precisa tomar cuidado porque ela fala muito sobre você enquanto profissional artesã e sobre a sua marca, tá? Então, tem foto que você tem que usar uma foto que mostre bem você, né? Uma foto que mostre bem você. Que as pessoas vejam que ali é um perfil profissional e não pessoal. Tem muitas fotos que as pessoas usam que parece que é um perfil pessoal dela, tá? E aí, então, nada de filho, nada de família, nada de marido. Isso não é para estar foto em perfil profissional, perfil de marca, tá bom? Você tem que estar ali, é você, né? Mas é você profissional, você marca. Não você conversando com seus amigos. Então, você não pode colocar uma foto que não dê legibilidade, se for logotipo, ou uma foto que passe uma sensação de que ali é um perfil pessoal e não um perfil profissional, tá? Então, tenham muito cuidado quando vocês forem usar as fotos, o retrato de vocês. Então, retratos de vocês, se liguem na dica aqui da Let's Fotógrafa. De preferência, vocês coloquem um fundo liso atrás, tá? De preferência. A foto aqui da Zão do meu perfil é uma cartolina roxa atrás de mim, tá? Pregada na parede. Então, de preferência, um fundo liso atrás. Se você não tiver um lugar que você ache legal, ou então não quer uma parede branca, coloca um fundo liso atrás que tem alguma cor que você goste, tá? Ou então um desfocado. Mas o desfocado desse fundo que tem aí na sua foto, ele tem que ser um desfocado natural da câmera. Não vai colocar desfocado de aplicativo de celular, porque todo mundo percebe quando é desfocado de aplicativo de celular. Principalmente quando tem pessoas e tem cabelos assim soltos, tá? A gente percebe rápido isso. Então, você vai focar nesse tipo de foto, vai ser o mais aconselhável para você fazer, tá? É mais assertivo de você fazer. Uma foto que tenha o seu rosto, né, nítido, que a pessoa consiga ver você bem, fundo liso ou então desfocado. E aí, quando você for fazer essa foto, se você for usar o seu retrato, você de preferência de frente ou então um pouco na diagonal. Não é de lado, é um pouco na diagonal o seu rosto, tá? Ou de frente ou um pouco na diagonal, só para dar um chablauzinho na imagem, tá bom? Dar um movimento na foto, beleza?
Então, deixa eu postar aqui meu olho, galera. Então, vocês fiquem sempre atentas de usar o retrato de vocês de um jeito que passe uma imagem mais profissional e não, por exemplo, uma pose recortada de uma foto que tinha com alguém, foto com o filho, foto com o marido. Não, é uma foto você ali, é sua marca profissional, é seu perfil profissional, tá bom? Então, ou o seu logotipo você vai usar de uma forma nítida, ou então o seu retrato de um jeito que passe uma imagem que a pessoa vai entender que ali é um perfil profissional e não um perfil pessoal. Leti, eu não quero fazer foto com fundo desfocado, mas também não quero usar o fundo liso, como é que eu faço? Veja uma foto que tem uma pose que passe essa questão profissional, tá bom? E aí você vai testando qual foto vai ser melhor para você, qual ângulo, qual cenário, mas que dê nitidez no seu rosto, a pessoa consiga lhe ver fácil e você passe essa sensação de um perfil profissional ali, tá? E não um perfil que as pessoas vão entrar e vão ficar vendo o churrasco da tua família, beleza? Porque se a gente vê o nome do perfil, por exemplo, sei lá, Somos Alma, e tem uma foto minha, tipo, na praia, por exemplo, você ia achar que ele é um perfil pessoal. Você não ia achar que é um perfil que eu tô falando de marketing, né? Um perfil de uma pessoa que tá ali postando foto na praia, por exemplo. Então a gente tem que ter esse cuidado, beleza, galera? Tranquilo até aqui, né? Segunda coisa que eu vou falar com vocês aqui é a questão do usuário, que é o arrobinha, esse nome de vocês que aparece aqui pra mim, tá? Eu gosto de usar a logo e um produto que fique nítido. Não precisa colocar a foto do produto não, tá, gente? No perfil de vocês, não. Vocês podem usar só o logo, só o logotipo. Mas para artesanato, você não acha que é melhor a logo ou foto do seu carro-chefe? Gente, artesanato é uma marca como outra marca, tá? É uma forma de produção de produto, né? Artesanato é uma forma de produção. Claro que tem toda essa questão de que são pessoas ali, né? Pequenos empreendedores, em sua maioria, mas que a gente tem essa questão mais dessa ligação mais próxima e etc. do que marcas grandes. Mas você é uma marca. Então, pode ter a foto, por exemplo, se o seu perfil for, digamos que Ivana, esse perfil de Ivana é o perfil que ela vende o artesanato dela. Então, se o nome ali tem Ivana, ela pode botar a foto dela no perfil dela tranquilamente, também, tá? Não tem problema nenhum, porque ali a pessoa vai saber que está falando com Ivana, a pessoa da foto. E é uma foto que tem uma questão, uma imagem que passa um ar mais profissional, então as pessoas identificam que ali é Ivana, o perfil profissional de Ivana, tá? O carro-chefe, isso não vai falar muita coisa. A foto do perfil, a pessoa tem que identificar que é a tua marca, ou você, ou seu logotipo. Carro-chefe, várias pessoas podem botar a mesma foto, o mesmo produto. Então, digamos, eu faço bolsa de crochê. Aí eu coloco uma foto que eu tirei, claro, de uma bolsa de crochê. Mas aí outra pessoa vai colocar lá a foto de bolsa de crochê também. Então, como é que a pessoa vai saber exatamente quem é quem? Entendeu? Como é que você vai decorar o modelo da bolsa de crochê que está aparecendo? O ideal é que seja ou a sua foto ou então o seu logotipo, tá? Não é o carro-chefe, não é o produto. A gente está falando da marca. O perfil é da marca, não é do produto, é da marca. O produto é um dos produtos daquela marca, ou então o produto principal. Não tem problema, mas já falando da marca. Então aqui, ó, Nick Prata Atelier. A gente tá falando de Nick Prata Atelier. Nick é porque o nome dela é o apelido dela, ela colocou a foto dela, já tá correta? Tá? Ou então poderia ser o logotipo dela, mas a gente tá falando da marca, não do produto. Beleza? E eu vou falar sobre outra coisa também pra vocês. Resumindo, a logo é o ideal. Depende. Você pode botar a sua foto também, não tem problema não, tá? O logo é o ideal se você tiver um logo bem amarradinho, que fique bem nítido, né? E aí é massa, tá? Mas se por acaso você quiser usar a sua foto também, não tem problema. Contanto que ela passe essa questão profissional, tá? Esse cuidado que a gente tem que ter. Com a logo. Se tá com a logo e tá nítido, galera, já tá tudo certo. Beleza? Não esquentem não. Presta o que eu tô falando aqui. Os cuidados que vocês têm que ter quando vocês forem escolher qual a foto vai ser do perfil de vocês. Tá bom? Então vamos lá, o usuário. O usuário é o arrobinha de vocês que aparece, que é o nomezinho que aparece aqui pra mim.
Caramba, a gente tá com bastante tempo, pouco tempo aqui, mas vamos lá. É muito importante que ele seja objetivo, prático e fácil de memorizar, tá? O usuário de vocês. Então, nada de números ou muitos underlines ou caracteres repetidos, tá? Então, se você, né, por acaso, você viu que existem vários perfis com o mesmo nome que o seu, quando você foi criar o seu, você já está errado de ter criado um perfil com o mesmo nome, que existem vários outros iguais, só acrescentando vários underlines ou números ou letras, tá? Isso não é legal. Por quê? Uma coisa, além de comunicação. Quando você começa um negócio e você escolhe o nome para ele, você tem que ver se essa marca não é registrada, se esse nome não for registrado por outra pessoa. Se esse nome for registrado por outra pessoa, você, uma hora, pode não poder mais usar esse nome. E aí, se você quiser registrar esse nome, você também não vai poder. Então, fiquem atentas a isso. Eu tenho uma aluna que ela tem a marca dela há 7 ou 8 anos. E aí, ano passado, ela foi querer registrar a marca dela, fez o redesign do logotipo, tudo isso. Quando ela foi registrar a marca dela, ela não podia porque existe outra marca registrada com o mesmo nome e ela nunca tinha se atentado a pesquisar isso lá atrás quando ela fez a marca dela. Então, vocês pesquisem isso, vejam se já tem marca registrada, para vocês garantirem que depois de vocês estruturarem tudo da marca de vocês, vocês vão ter que mudar toda a comunicação, tá? Então, é muito importante essa questão do usuário, vocês terem esse cuidado, tá bom? Outra coisa, se você coloca um usuário que você tem alguma concorrente, seja próxima ou distante sua, que tem um nome parecido, você está dando brecha para o teu cliente ou encontrar ela, ou então até correr o risco de te confundir com ela. Então, fica sempre atenta de quem é que tem um nome parecido com o teu que tu tá usando, tá? Ou que tu vai usar. Então, busque sempre nomes que não sejam tão comuns, que não sejam nomes tão longos também, porque não fica fácil da gente memorizar, tá? Busque formas práticas para que a pessoa memorize isso, seja algo bem prático, tá? Para a pessoa pensar rápido, de preferência curto. E cuidado quando você for colocar números, porque isso remete a perfis fakes, né? A maioria dos robozinhos que a gente vê por aí espalhando fake news, eles têm vários números no nome. E muita repetição de caractere também dificulta a pessoa a memorizar o seu perfil. E assim como também dificulta a questão da pessoa ali procurar no Instagram, caso tenha muitas repetições, a pessoa esquecer de repetir algum número, alguma letra, alguma coisa, tá? Galera, só avisando pra vocês, tá? A gente deu aqui 1 hora de aula. Eu vou continuar. Se o Instagram, por acaso, derrubar, eu volto em outra live pra gente finalizar, tá? Tá acabando já o assunto. Falta pouquinha coisa. Só avisando caso eu seja derrubada aqui, porque como o meu perfil abriu agora há mais tempo, eu fico com um pouco de medo de ser derrubado. Então, só avisando vocês, beleza? A biografia, né? A biografia é a parte quando você vai editar o seu perfil, tem lá escrito bio, é a biografia. É onde você explica sobre o que é o seu perfil. Então, você vai fazer uma breve apresentação sobre a sua marca para as pessoas, de um jeito objetivo e que passe a sua proposta de valor. Essa é a chave de tudo. Falei da proposta de valor com vocês ontem. Pense sobre ela e diga quem é essa sua proposta de valor na sua biografia, tá? Aqui você também é importante dizer quem faz o artesanato, caso a sua marca não tenha o seu nome, né? Caso, por exemplo, aqui, né, o meu, Somos Alma, o meu perfil, não é o meu nome. Então, é importante eu botar o meu nome para dizer quem é que está por trás dessa marca Somos Alma, tá? As pessoas que estão comprando na internet, elas precisam ter segurança, saber de quem elas estão comprando, né? Ainda mais quando são perfis pequenos, as pessoas não sabem exatamente com quem está lidando, porque não tem tantos feedbacks, tipo avaliações, insights e etc, tá? Então, é sempre importante a gente dizer quem está por trás, porque isso gera confiança e as pessoas compram de quem elas confiam. Se as pessoas não confiam, têm alguma dúvida, elas não compram, tá bom? Então, a biografia é o segundo contato, digamos assim, que as pessoas têm quando entram no teu perfil. Primeiro é a foto, depois é essa descrição que as pessoas têm do teu perfil. E aí você tem que fazer com que as pessoas entrem, leiam isso, identifiquem que é importante e que é interessante para ela e ela queira ficar. Ela queira deslizar para ver as suas fotos, ou então elas queiram ficar só pelo que está dizendo ali na sua biografia. Porque às vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei, de entrar em um perfil só pela biografia eu saí. Eu não tenho nem vontade de descer mais para ver as coisas. Sabe? Tipo, isso aqui não me interessa, isso aqui não é muito relevante para mim.
Então, a biografia ela é um ponto muito chave para você poder fazer com que as pessoas queiram ficar no seu perfil, tá? Então, lembrando para vocês essa questão de que na biografia vocês falem sobre a proposta de valor de vocês. Isso é muito importante. Então, é muito importante que você tenha os 130 caracteres, são 130 caracteres na biografia, então é uma coisa bem objetiva que você tem que fazer e que seja bem alinhadinho, tá? Para que faça com que as pessoas queiram continuar no seu perfil. Não esqueçam da CTA, que é para o link da bio. CTA é a chamada para ação, é você direcionar a pessoa ao próximo passo. Então, chama no WhatsApp, vem na minha loja virtual, tá? Isso é CTA, beleza? O meu tem um underline no meio para dar espaço. Tiro. Um underline só eu não vejo problema não, tá? Aí vai depender da legibilidade que você vai ver se vai ficar fácil de memorizar. Quanto mais simples for, melhor, tá, Ivana? Então vamos lá. Link da bio, tá? O link da bio, ele é muito importante da gente usar, não só para engajamento no Instagram, né? Da pessoa ir lá e clicar e contar como engajamento no seu perfil, mas para facilitar a vida do seu cliente. Então, lembrando que, o que é que eu falo para vocês há 5 dias? O cliente sempre no foco, sempre focando em facilitar para o cliente. Então, quando você coloca o link na bio, dizendo lá para a galera, gente, vem na minha loja virtual, ou então me chama no WhatsApp, a pessoa já vai ter um clique de saber qual é o próximo passo, e a pessoa já vai saber como comprar de você, tá? Então, você está dando um passo a mais. A pessoa não precisa ir no teu chat para perguntar, ou então pesquisar como é que chega até você para poder comprar. Então, você tem que colocar aí, no seu link da bio, outras redes sociais, seu WhatsApp, sua loja virtual, tá? Essas coisas que você faz para trazer também essas pessoas para outros pontos de contato seu. Por que isso? A gente não pode confiar só em uma plataforma. Esse mês o Instagram caiu 3 vezes seguidas. Teve 3 dias que o Instagram caiu. Então, se tu tem só o contato da pessoa pelo Instagram, ou a pessoa só te encontra pelo Instagram, não tem nem o WhatsApp nem nada, né? Que é o básico, WhatsApp e Instagram. Isso vai te atrapalhar em algum momento, pode acontecer algum perrengue e tu seja prejudicada. Então, sempre coloca algum lugar a mais que a pessoa possa ter contato contigo, para não confiar só em uma plataforma que ela pode passar por falhas também, que é o caso do Instagram, Twitter e qualquer outra rede social pode cair, tá bom? Outra coisa muito importante para a gente colocar na nossa parte fixa do perfil é a localização. Tá? Então, quando você for colocar a localização, você não vai colocar o endereço da sua casa, você vai colocar a sua cidade. Se você tiver uma loja física, aí você coloca o endereço da loja, mas de preferência a sua cidade, tá bom? E aí também por uma questão de segurança, né? Você colocar o endereço da sua casa, não coloca a sua cidade. E aí, por que isso é importante? Porque às vezes as pessoas, elas deixam de comprar por conta de frete. Eu já deixei de comprar por frete absurdo, acredito que vocês aqui já devem ter deixado de comprar por conta de frete também. Então, se no teu perfil a pessoa, por acaso, supõe que tu é de um lugar distante e ela não tem essa informação fácil e ela fica com preguiça de perguntar se vai ter frete, se não vai ter, porque pode ser que ela ache alguém que é mais próximo dela que faça parecido ou semelhante ao que você faz, né? Você está perdendo uma pessoa que ela poderia ou não pagar frete, que pode ser gente da tua cidade, ou então um frete muito pequeno. Então, assim, claro que a gente quer que as pessoas queiram comprar da gente, porque elas querem muito o nosso produto, óbvio. Então, elas vão ter essa disponibilidade de ir para procurar, né? Gente, qual é o frete, quanto é e etc. Mas lembrando que quanto mais fácil, quanto mais rápido a pessoa tiver as informações, é melhor para elas. Porque o tempo de você responder uma pergunta sobre de onde você é ou quanto é o frete, a pessoa já está vendo outras pessoas que fazem o mesmo que você. Então, a gente tem que agilizar, a gente tem que ser rápido, tá? Então, só reforçando, não coloque a localização da casa de vocês por segurança também, tá? Coloque da cidade de vocês, beleza? E por último, galera, por último, uma parte muito, muito, muito importante, que é o pulo do gato para você ser mais encontrada no Instagram, tá? O pulo do gato é o nome em negrito. O que aparece lá, nome, que normalmente a gente coloca o nosso nome quando é nosso perfil pessoal, você não vai colocar o seu nome, tá? Porque esse nomezinho em negrito, essa parte em negrito do teu perfil, ela se tornou uma ferramenta de busca. Por que isso? Meu nome é Letícia Azevedo. Então,
Se você pesquisar por Letícia Azevedo no Instagram, vai ter várias Letícias Azevedos. Inclusive Letícia Azevedos, que o arrobinha dela, o usuário dela, não é Letícia Azevedo, porque já existe um usuário com o nome Letícia Azevedo, certo? Então, o Instagram, ele tem essa parte do nome como uma área de pesquisa, porque todas as Letícias Azevedos que existem no mundo, pode colocar o nome dela ali. Então, quando eu pesquisar por Letícia Azevedo, vai aparecer todas as pessoas que têm esse nome ou no usuário ou no nome de pesquisa, tá? No nome para ser encontrado. Então, nessa parte que se tornou a parte de busca, né? Essa parte do nome em negrito do seu perfil, você não vai colocar o nome da sua marca ou o seu nome. Você não vai colocar isso. O pulo do gato é você colocar o seu nicho ou então a sua técnica, ou então o seu carro-chefe, se for uma palavra que as pessoas pesquisam muito, tá? E aí, se você quiser ser encontrada por mais pessoas da sua cidade, aí tem outro macete aqui. Se você quiser ser encontrada mais por pessoas da sua cidade, aí você coloca o seu nicho ou a sua técnica mais o nome da sua cidade. Beleza? Então, macramê. Eu posso colocar macramê, ou eu posso colocar painéis de macramê, ou eu posso colocar macramê Vitória. Vitória fica muito abrangente, porque o nome da minha cidade é muito grande. Macramê Recife, por exemplo, macramê São Paulo. Então, a pessoa que procurar por macramê e tiver em São Paulo, o Instagram facilita para ela. A pessoa que procurar por macramê São Paulo, o teu perfil vai ser um dos primeiros a aparecer, tá? Então, ou então a pessoa que procurar só por macramê, pelo teu perfil, teu nome macramê, ele vai aparecer para essa pessoa também com mais facilidade do que se fosse o nome da tua marca ali. Beleza? Então, se liguem nisso, tá? Quando a pessoa for pesquisar. Então, galera, sem desculpas, totalmente sem desculpas, todo mundo agora, eu quero, quando sair daqui da aula, atualize essa parte fixa, atualize o perfil, a biografia do perfil de vocês, tá? Eu trouxe aqui, ó, bem detalhado. Então, vocês vão ajustar tudo isso no perfil de vocês. Lembrem de tirar print do antes, print do depois, para eu ver como foi que ficou o perfil de vocês, tá bom? Outra coisa, turma,